Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 a 18. Assim está escrito: Pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esse é o texto para refletirmos, lembrando-nos aqui que Paulo foi um trabalhador fiel, leal, prudente, sincero e responsável diante de Deus por onde ele passou, as cidades onde ele foi enviado por Deus. Ele ali estabeleceu o evangelho de Jesus Cristo, ganhou muitas almas para o Senhor, estabeleceu igrejas e orientou aqueles irmãos, ensinando no tempo que ali Deus lhe permitiu ficar, e um ensino profundo, necessário, abrangente e de cunho espiritual. E quando chega agora, em outro tempo, que ele já não está mais lá, mas ele tem informações daquela igreja, escreve para ela uma carta. E nesta carta ele diz que ouviu falar a respeito da fé e do amor daqueles irmãos. Ora, se ele ouviu falar da fé e do amor, significa que aqueles irmãos, ensinados outrora por ele a respeito destes assuntos basilares da fé cristã, eles estavam continuando a viver esta fé e praticar este amor de uns para com os outros. E isso não era algo que ficava só preso entre eles, mas era algo que as pessoas à sua volta viam, percebiam e falavam. E isto chegou a Paulo. Ele certamente estava numa outra cidade, ou quem sabe até mesmo na época da prisão, mas ele aqui diz que ouviu falar. Veja quão bom é a pessoa viver a realidade da sua fé. Não precisa dizer quem é e o que faz, basta viver à luz do que a palavra de Deus requer de cada um de nós, que o testemunho ele vai atravessar fronteiras e vai chegar a vários lugares. E aqui está: ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e a vossa caridade para com todos os santos. Quando Paulo ouviu esta prática de vida cristã daqueles irmãos da igreja de Éfeso, ele disse: não cesso de dar graças a Deus. Ou seja, ele estava demonstrando aqui a gratidão diante de Deus pelo que ele ouvia a respeito daqueles irmãos com quem anteriormente ele teve ali comunhão com eles, viveu naquela cidade, ensinou e pregou a palavra de Deus. Não deixou mancha, não saiu corrido, não saiu devendo, não. Ele saiu limpo do meio daquele povo e agora ele tinha gratidão, alegria no seu coração. Não trazia consigo nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma tristeza com relação àqueles irmãos. Mas o que diz a palavra é: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo tinha no seu coração muitas memórias, muitas lembranças de irmãos, de cidades, de lugares por onde ele passou,
onde o evangelho se estabeleceu. Então ele trazia consigo, ele tinha esta lembrança. E uma coisa que Paulo fazia muito bem, é que ao lembrar-se daqueles irmãos, ele fazia por eles oração. Oração. Oração é tudo o que nós podemos fazer pelas pessoas, pelos lugares onde passamos, as pessoas com quem trabalhamos, com quem convivemos, e chegou o tempo, saímos de lá, fomos para outros lugares, e mais outros, e outros, e outros, mas sempre alguém deve ficar na lembrança do nosso coração, daquele tempo, daquele convívio, daquela comunhão, daquele trabalho, as dificuldades, as vitórias, o livramento, as bênçãos de Deus. E a maneira como eles se mantêm firmados em Cristo. Então isso despertava em Paulo a sua gratidão diante de Deus. Então, ao ouvir falar da fé e do amor, despertou nele a gratidão diante de Deus. E ele começou a dar graças a Deus, porque Deus o usou ali como seu instrumento, como seu mensageiro da palavra de Deus. E ao fazer isto, ao ter esta lembrança, a alegria que ele tinha no coração, ele era movido então a fazer oração, dizendo: não cesso de dar graças. Quer dizer, falar a Deus nas suas orações. E as orações de Paulo, nestes versículos que escolhemos para a reflexão, eram orações objetivas e específicas. Ou seja, a oração não deve ser uma oração vaga, sem sentido, sem objetivo, sem algo específico. Não. A oração é um recurso que Deus nos deu. E a oração é poderosa. A oração funciona. Há poder, sim, na oração. Você vê a diferença entre pessoas que oram e pessoas que não oram. Então, este é o resultado da oração. E alguém cunhou 3 frases dizendo: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quanto mais a pessoa se dedica à oração, mais proximidade e intimidade ele tem com Deus e mais o poder de Deus na vida dele se manifesta. Então, poder através da oração. E o trabalho de Deus, sendo um trabalho de natureza espiritual, é preciso ser regado com muita oração. E Paulo, o próprio Jesus, Paulo, os apóstolos demais, sempre regaram os trabalhos feitos para Deus com oração e muitas das vezes com lágrimas também. Então, oração sempre é necessário. Pedro e os demais apóstolos, quando surgiu um problema na igreja, ele disse: eu não posso descuidar da oração e da palavra. Não podemos abrir mão destas 2 prioridades, dessas 2 condições que nos são dadas, porque não podemos pregar sem orar e não podemos viver sem oração. Então, a oração e a pregação está aliada, e a oração é o recurso que Deus coloca diante de nós. E Paulo sabia usar muito bem esta condição que Deus lhe deu para orar. Ele era, na verdade, um intercessor com gratidão diante de Deus. Então, nós encontramos aqui, ao ser despertado, ele fez uma oração, tanto objetiva quanto específica. Qual era o objetivo de Paulo? O objetivo de Paulo era que Deus, o Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ou seja, ele estava orando a quem tem os recursos necessários para dar em resposta. Toda oração deve ser feita a Deus, o Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Nós não podemos chegar lá: olha aí meu nome aí, eu vou lá na presença. Não. Senhor Deus e
Pai, de amor, de graça, de misericórdia, eu venho a Ti em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, que governa, que orienta, que dirige a minha vida, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É nesta condição, Senhor, que me chego humildemente diante da Tua presença. É assim. Então Paulo aqui diz, ele foi diante de Deus, fazendo lá um pedido. E qual era o objetivo de Paulo? O objetivo dele para aqueles irmãos da cidade de Éfeso era que, de maneira bem objetiva, o Senhor Deus desse a eles duas coisas. Diz aqui, ó, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, o que Paulo estava pedindo em oração para aqueles irmãos da cidade de Éfeso é que Deus desse a eles o espírito de sabedoria e de revelação. Então, esse espírito de sabedoria e de revelação, ele é indispensável na atuação da obra de Deus. Para os tesouros espirituais que são colocados à nossa disposição, bem como as bênçãos espirituais, nós precisamos de receber de Deus esse espírito de sabedoria e de revelação. E ao receber, então, esse espírito de sabedoria e revelação, nós vamos estar prontos ou capacitados a dar um passo adiante. Por quê? Porque o objetivo de Paulo era este. Mas a oração dele não era somente objetiva, mas ele tinha uma especificidade para aqueles irmãos. Tinha algo mais profundo que Paulo estava buscando em Deus para aqueles irmãos. Mas então o primeiro objetivo era que eles recebessem do Senhor o espírito de sabedoria e de revelação. E o que eles iriam fazer então, após receber o espírito de sabedoria e o espírito de revelação? O versículo 18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, o espírito de sabedoria e de revelação é para iluminar, aclarar, clarear os olhos do nosso entendimento. Não é os olhos físicos, é os olhos do entendimento. É os olhos do entendimento. Agora, qual era a especificidade? Em abrir e iluminar os olhos do entendimento, para que eles tomassem conhecimento de quê? Diz aqui, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Esta primeira especificidade, a esperança da sua vocação. E a segunda, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, esta esperança da vocação e riquezas da glória da herança nos santos só seria possível a partir do momento em que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Não é revelação que as pessoas aí estão fazendo à torta e à direito, não. Isso aqui é no contato com Deus, é na comunhão com Deus. Não é para fazer exposição pública diante das pessoas. É para ter uma vida útil, produtiva, diante da presença do Senhor, com profundidade espiritual. Então, espírito de sabedoria e de revelação. E isso traria a iluminação aos olhos do entendimento, e eles estariam aptos para saber, para conhecer a esperança da vocação e as riquezas da glória. Riquezas que lá estão, riquezas da glória de Deus, da sua herança nos santos. Então veja, uma oração tão simples, mas tão objetiva e específica. Às vezes nós tomamos tanto tempo e queremos usar tanto tempo para a oração e achamos que a oração ela só é eficiente se for
em muito tempo, se passarmos muitos momentos de oração. É bem verdade que quanto mais orarmos, melhor para nós. Mas a oração, ela não deve ser avaliada pelo volume, mas pela qualidade da oração. Então tem que ser uma oração centrada, tem que ser uma oração que tenha propósitos, que tenha objetivos, que tenha especificações. Quando a gente vai e diz, abençoa, Senhor, este povo, abençoa esta igreja, abençoa aquela família, abençoa... Essa é uma oração generalizada, genérica. É uma oração para todo mundo. Não tem nenhum objetivo, nenhuma especificidade. Quando nós vamos olhar e parar nas epístolas de Paulo, nas orações que ele fez, nós vamos encontrar que ele era cuidadoso. Ele não jogava palavras ao vento. Ele se portava diante de Deus, mas ele tinha objetivos e especificidades para o povo a quem ele estava orando. O objetivo aqui, para os irmãos da cidade de Éfeso, era que o Senhor desse a eles o quê? O espírito de sabedoria e de revelação. E qual era a especificidade? Era que os olhos do entendimento deles fossem iluminados e eles tivessem conhecimento da esperança da vocação e das riquezas da glória da herança. Então, são assuntos espirituais profundos e que é necessário receber de Deus esse espírito de sabedoria, de revelação e iluminar o nosso entendimento para que a gente possa saber e conhecer o que Deus tem mais para cada um de nós. Então, que eu e você, que nós possamos refletir sobre isto e refletir sobre as nossas orações. De que maneira são feitas as nossas orações? São orações rasas? São orações rápidas? São orações sem sentido, sem objetivo? São orações de generalidades? Ou são orações seguras, objetivas, específicas, que têm um propósito, que têm uma direção, que têm algo definido a pedir e falar diante do Senhor Deus? Que possamos aprender com a prática de oração de Paulo e que tenhamos orações objetivas e específicas. E isto se traduzirá em resultados e profundidade espiritual na nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. Pense, analise, reflita e procure adaptar a sua oração à semelhança daquelas que Paulo fez e procurar ter em Deus objetivos e especificidade na sua oração. Com que objetivo, para qual finalidade nós fazemos a oração em favor deste ou daquele. Que Deus dê-nos a sua graça e que, querendo Deus, amanhã retornaremos.